Bom, boa noite, você que está nos acompanhando aí no nosso pódio, o pódio da gente. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, iremos conversar aqui com a doutora Débora Gavaza, graduada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Direito do Estado e Lei de Responsabilidade Fiscal. Conheço ela há um tempo, né? Ela que cuida as 4 eleições aí das nossas contas. Vai bater um papo sobre responsabilidade fiscal, o que é responsabilidade fiscal, né? Como é que cuidar de prefeitura, de eleições e do dia a dia de uma prefeitura, qual é a importância da contabilidade ou do contador, né, ou da contadora numa gestão pública. A gente sabe que não é fácil, principalmente quando a gente conhece alguns prefeitos que acha que o município é dele, que as contas é ele que manda, que o dinheiro é dele, né? E não tem que prestar conta nenhuma. Depois está aí a Polícia Federal batendo na porta por conta de não ter ouvido um conselho de um profissional. Então, eu tenho dito que tem profissional em todas as áreas. Ontem eu estava com alguns amigos, ex-profissionais, futebol, e a gente pensando assim, como é que o cara ganha tanto dinheiro no futebol num período e depois fica sem dinheiro algum e tal, né? Muito tempo atrás não se ganhava muito dinheiro, agora um simples contrato você ganha muito dinheiro, né? Um salário de 100, 200, estou falando de salário baixo, né? 100, 200, R$ 1.000, fora aqueles de milhões. Porque carreira de futebol é uma carreira curta, né? E você acaba que não sabe o que fazer, está focado ali. Então você precisa ter profissionais de todas as áreas. Contador, contadora, quem cuida de investimento, tem vários profissionais aí, vários escritórios com responsabilidade. E muitas vezes você não confia e vai aplicando o seu dinheiro em qualquer coisa, de qualquer jeito, e não sabe como fazer. Então é sempre bom você ter um profissional da área. Por isso que hoje nós vamos conversar com a doutora Débora Gavaza, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo melhor agora, né? Estando aqui com vocês, nesse momento aí. Beleza, eu quero aproveitar para agradecer a senhora, a você, na verdade, por estar nos prestando um serviço de qualidade. E mais uma vez eu tive a surpresa não, a alegria de ter as nossas contas aprovadas, né? Isso é raro numa disputa eleitoral difícil, né? Onde todo dia muda, não é um mérito assim de um candidato. O candidato tem que cuidar bem das suas contas, do dinheiro que vem do fundo eleitoral. Mas muitas vezes isso não acontece. Tem candidatos que faz do jeito que ele acha que deve. Eu sempre ouvi o conselho da equipe e do profissional. Então, o que chega é para conta do jeito que a gente tem que fazer, e a senhora tem uma parcela muito grande nesse processo. Nos deixou, durante algumas eleições, dormir de forma tranquila e só receber a notícia. Essas notícias, eu falo assim, porque essas notícias, eu digo que tem muito candidato, porque a desaprovação da conta não impede que ele assuma o mandato, né? Talvez ele tenha alguma complicação nas eleições futuras, mas não impede. Mas é chato e é vergonhoso, né? E eu me lembro, uma certa vez, que quando minha conta deu um probleminha com a desaprovação, mas que a gente corrigiu rápido, a imprensa toda veio para cima de mim: sua conta não foi aprovada, sua conta... Eu digo: meu irmão, procura o advogado lá e a contadora, daqui a pouco se resolve. Mas quando é com os outros, né, principalmente os bem afortunados, ninguém toca no assunto. Mas se a gente procurar aí, vai ter gente aí que não está com a mão na cabeça porque já conhece da eleição e sabe que vai corrigir, não tem nenhum problema em relação a isso.
O que impede de você não assumir é a não prestação de conta. Certo? Mas ter a prestação de conta e a aprovada é um dever dos candidatos e das candidatas, dos eleitos e não eleitos, certo? Porque é dinheiro público que a gente está tratando. Bom, vamos lá. Essa questão dessa profissão, né? Falamos aqui de profissão. Nem todo mundo tem um direito ou prestígio, né, de escolher a sua profissão. Essa profissão que a senhora escolheu, a senhora escolheu ou escolheram para a senhora, ou a senhora é apaixonada por números? Como é que foi? Conte um pouco da sua trajetória para a gente. Mais uma vez, né, quero agradecer também a presença aqui e no dia 1º de maio falar de profissão assim é bem favorável. E eu, desde a escola, eu sempre gostei da área de exatas. Exatas sempre foi as minhas matérias favoritas, matemática, física, química. E quando foi para escolher a profissão, eu acho que eu tinha um pouquinho da genética. Meu avô materno era contador. Passei em contabilidade por ser uma das áreas que tinha noturno. E eu, naquela época, já queria estar trabalhando durante o dia. E optei também... Era técnico? Você entrou na faculdade direto? Entrei na faculdade direto. Não fez o técnico? Porque antigamente tinha um Isso, técnico, exatamente. Né? Entrei na faculdade e comecei a me identificar realmente, né? Com a profissão, com as matérias, com os professores. E a gostar realmente da contabilidade. Verificar que é uma profissão que você tem vários leques de atuação. Então, eu passei a gostar mesmo da contabilidade e me formei. Logo depois, eu comecei a atuar já na área pública, que me fez identificar muito com a contabilidade. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho da genética, mas realmente esse lado das exatas me fez escolher a contabilidade. Você falou assim, gestão pública, mas não vou deixar a gestão pública um pouco aqui para depois, porque antigamente os contadores, né? Eu tenho um amigo também que é contador, aprendeu com o pai ali e tal. E cuidava do livro caixa, né? Que se chamava muito o livro caixa das empresas, aquela coisa toda, do pagamento dos funcionários, da folha de pagamento. E cuidava muito desse momento, que é um momento crucial para todo o povo brasileiro, que é a questão do imposto de renda. Sim. Certo? O seu escritório, ele trata também do imposto de renda ou está voltado mais para a gestão pública? Mais voltado para a gestão mesmo, porque existem muitas particularidades na legalidade, né, de cada área. Não que a gente não faça imposto de renda. Hoje, se chegar, Débora, você faz, eu tenho alguns clientes de imposto de renda. Mas por ser realmente fundamental, estar se atualizando, estar se reciclando e estar prestando serviços de qualidade, a gente tem que escolher. Assim como o médico escolhe a área de atuação, né, ou o advogado, o contador também, acredito que ele tem que priorizar a sua área de atuação. Mas tem que saber um pouquinho de cada uma, né? E acho que até o imposto de renda, a própria Receita hoje, ela tem alguns aplicativos, né? E você, com certo jeito, com certo conhecimento, você já consegue preencher ali o questionário, né? Juntar os documentos e deixar um pouco mais os escritórios de advocacia, de contabilidade, para uma área muito mais difícil e específica, que depende muito dessa profissão. A Receita tem facilitado muito isso, né? Tem, né? Eles falam da declaração pré-preenchida, que você já migra através do Gov, né? Você migra todas as informações. Então, tá ali já os saldos bancários, os bens que já foram declarados em outras. Mas eu acredito que, mesmo assim, né, precise realmente também do profissional, em alguns casos específicos. Alguns empresários, alguns médicos precisem realmente do olhar do profissional, porque existem realmente várias pegadinhas no imposto de renda também. Então, se você não tiver atualizado, né, uma legislação que inclusive muda a toda hora. Por exemplo, agora o recibo médico, você só pode ser abatido se for nota fiscal eletrônica. Recibo manual, como o pessoal costumava pegar, não vai ser mais aceito.
Então, é uma legislação também que você tem que estar se atualizando e tem que estar com um profissional, né, lhe orientando para você realmente não ter problemas futuros, porque é uma multa alta que pode custar muito mais caro do que você contratar um profissional que esteja realmente habilitado para isso. Então, você procura um profissional para tratar do seu imposto de renda. Agora a gente vamos tratar assim, antes da lei de responsabilidade fiscal, aquela coisa toda, né? Alguns prefeitos, algumas prefeituras utilizavam a máquina como não tivesse que prestar conta, né? Um monte de coisa. Com o avanço da legislação e algumas penalidades aplicadas a alguns gestores, aparece a figura do contador, né? Da contadora, do profissional de contabilidade, podemos dizer assim. Não que não existisse, mas a lei de responsabilidade ela veio mais para, acredito eu, para valorar esse profissional. O gestor não vai, de fato, sair correndo e fazendo as coisas ao bel prazer. Como é que foi essa tua questão aí junto a essas prefeituras? Quantas prefeituras você atende? Quantos parlamentares, políticos você atende? E como é isso para você aconselhar a fazer a coisa certa? Então, né, logo depois que eu formei em 2000, foi justamente o período da sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal e eu comecei a atuar na área pública. Então eu falei assim, poxa, estou com uma lei aí que vai dominar toda a 25 questão. anos no mercado. 25 anos no mercado, exatamente. E aí eu falei assim, não, eu estava no escritório de contabilidade pública, já em Vitória da Conquista, e eu falei assim, não, eu vou me especializar na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que está saindo mais fresco aí, que os gestores vão precisar, né, de orientação, e eu vou me jogar aqui. E aí fui fazer a especialização em Direito Público e Lei de Responsabilidade Fiscal. Dei sorte de que a Fundação Visconde de Cairu levou para a Vitória da Conquista essa especialização, e grandes mestres da administração pública, inclusive um deles, Inaldo Paixão, que é conselheiro, já foi presidente do TCE, eu tive o prazer de ser meu professor na graduação. Ele foi meu professor também nessa pós-graduação. Ele foi o meu orientador da monografia. Naquela época, a monografia já foi sobre despesa de pessoal, que a gente tinha várias particularidades sobre o limite de pessoal. Então, assim, eu digo que eu tive... em torno de 60%, né? 60%, né, para os estados, 54% para os municípios. E aí eu falei assim, não, eu vou realmente estudar. E todo seminário que tinha, eu ia para os seminários. E aí comecei, quando tinha julgamento de conta aqui no tribunal, que a gente tinha que estar aqui discutindo o que é que entrava, o que é que não entrava no limite, eu já estava me destacando nessa área. Eu digo assim, eu entrei na contabilidade pública justamente no ano da sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu tive esse presente aí como contadora, né, para poder abraçar essa área, e tenho esses 25 anos aí atuando. Já atuei em vários municípios, né, de ter assessoria contábil em 5, 6. Só que as coisas realmente estão mudando, e hoje você percebe que você também não tem braço para poder orientar com qualidade os gestores em muitos municípios, né? Então, hoje, a gente seleciona um pouco mais a atuação justamente para prestar esse serviço de qualidade. Bom, seu escritório é prática, né? Contabilidade, consultoria e treinamento. Me conte um caso aí de um prefeito ou um gestor teimoso. Não pode se fazer isso, tem que cuidar, por exemplo, 54% de pessoal, isso com servidores públicos, com os comissionados, não é isso? Isso. E os terceirizados. Exato. Eles querem até mudar agora, né? Que os terceirizados não entrem nessa questão da lei de responsabilidade, né? Porque o Estado
e algumas prefeituras não querem fazer concurso público, né? Que é mais Exato. custoso, e o terceirizado é uma mão de obra barata, né? Tem mudado isso. Então, tem algum caso aí de algum prefeito teimoso, ou prefeita, sei lá, um gestor teimoso, não faça isso, e ele vai e faz, e depois disso eu não sabia. Sempre tem, né? Assim, a gente tenta, né? A nossa metodologia é de relatórios mensais em relação ao cumprimento dos índices, mas tem gestores que eles preferem enfrentar as questões políticas e avançar em não cumprir um índice do que realmente seguir a questão técnica. E o que é que acaba acontecendo com esses gestores? Eles acabam realmente tendo contas reprovadas, né? O índice de contas reprovadas no Tribunal de Contas dos municípios, eles têm aumentado bastante e acaba ficando, hoje eu conheço gestores que estão inelegíveis por rejeições de conta por não cumprimento de índice, né? Nós temos o índice de pessoal, o índice da educação, o índice da saúde, o índice do artigo 42, que aqui o prefeito não pode deixar dívida sem saldo de caixa para o sucessor. E tem acontecido realmente, né? O cenário é de rejeição de conta e esse gestor, ele fica inelegível. Isso tem acontecido de passar realmente entre eles essas experiências e o cenário mudar. E acaba valorizando um pouco mais a nossa consultoria e a nossa orientação em cima da questão técnica, porque acabam perdendo realmente o mandato. Bom, aí nessa questão de pessoal, nós já falamos aqui que você tem o quadro de servidores, o quadro de comissionado e os terceirizados. O que é que você visualiza ou qual é a sua perspectiva que os parlamentares ou os gestores estão tentando mudar, tirar da responsabilidade fiscal essa questão dos terceirizados? Você acha que isso avança ou não avança? O que é que você pensa? Existe muita controvérsia em relação a essa questão do limite de pessoal, né? Inclusive, vai e volta o que é que computa, o que é que não computa. A terceirização, em alguns aspectos, ela já sai do índice, né? Como algumas questões de cooperativas, OCIPs, eles acabam não computando no índice. OS. E existem essas estratégias, porque às vezes o gestor já entra com a folha inchada, não pode de uma hora para outra, né, enxugar essa folha e acaba indo por essas questões para poder liberar do limite. Mas a discussão, imagine, depois de 25 anos de lei de responsabilidade fiscal, é um dos temas mais polêmicos que existe. O que é que entra e o que é que não entra. O que é que a gente orienta, né? Agora mesmo os gestores começaram o mandato, a gente orienta que logo no início do mandato se faça uma análise detalhada da sua folha, o que é que está computando, o que é que não está computando por índice. Porque muitas vezes também você está com a folha inchada de comissionados, de precisa fazer concurso público. Então hoje, por exemplo, nós fazemos auditoria geral na folha de pagamento e a gente consegue verificar que esses índices, às vezes, eles estão inchados por questões que foram decorrentes de gestões anteriores. A gente orienta que ele faça todo o levantamento minucioso da sua folha de pagamento, porque isso vai evitar que ele descumpra durante os 4 anos de mandato. Mas nem isso a gente está vendo. Você sabe que quando um gestor entra, começa a confusão, né? Primeiro eles trazem, na verdade, um grupo de pessoas que tinha, na esperança naquele projeto, um emprego na prefeitura. Não é ficção, não é novela, mas quando você está apostando ali em um projeto político, seja ele de qualquer partido, eu vou ter uma boquinha ali na prefeitura e tal. E a primeira coisa que o gestor eleito fazem é demitir as pessoas, né? Não paga o mês de dezembro, aí vai se arrastando no mês de janeiro, vai parar na justiça, né? Muita gente vai para a porta de prefeitura, e aí ela precisa, na verdade, cumprir no mínimo, do minimório, como diz o Tabarel lá,
colocar o pessoal para trabalhar. Então não dá nem tempo para que vocês, profissionais da contabilidade, façam essa consultoria. Você vai fazer talvez nos 100 dias de governo. Aí vocês são chamados para poder ajustar, não é isso? Não digo ajustar, né? Eu Não, digo mas orientar. Orientar, né? Apontar realmente o que é que cabe, né? Hoje nossa equipe técnica da auditoria é um pessoal que ele trabalha com implantação de ISO, é um pessoal que a gente pega assim e procura orientar quais são as melhores maneiras de você ter uma folha de pagamento com qualidade, né? E a gente realmente sabe que essas questões políticas, elas nunca deixam de existir. Mas o que a gente orienta é o seguinte, o remédio amargo ele tem que ser logo agora, no primeiro ano de mandato. Porque senão ele vai pagar o preço dos 4 anos de descumprir índice, de estar descumprindo legislação. Então, assim, o prefeito que ele geralmente entra com vontade de mudar a gestão e ser realmente, né, correto de ter suas contas aprovadas, eles têm ouvido, eles têm entendido de que ou ele faz agora, ou ele realmente também vai ser penalizado. É claro que tem as questões políticas, que eu votei, mas agora ele não cumpriu com um voto e tal. Mas o que a gente orienta é o seguinte, isso vem durante a gestão, por tabela, com questões de melhoria para a população. Né? A gente tem experiências de prefeito que eles começaram a enxugar essa despesa, que é a maior despesa da com folha de pagamento, verificaram que estava realmente inchado, só que esse recurso ele começava a ser redistribuído para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. E a gente tem exemplos de prefeitos que, com isso, eles foram eleitos, foram reeleitos, fizeram um sucessor, porque eles tomaram os remédios amargos no primeiro ano de gestão. Então, eu sempre procuro orientar o seguinte, ou você faz agora, ou então você vai passar a sua gestão realmente toda comprometida e esse voto que você quer honrar agora, ele pode ser realmente prejudicado lá na frente. A lei de responsabilidade fiscal tem influenciado no dia a dia da prefeitura, muito mais por profissionalização dos prefeitos, da gestão, vou falar de prefeitos da gestão, para que ele possa cuidar melhor do povo, ou o medo de ficar inelegível? Tem prefeitos que por lei não tem lei certa, né? Mas ele vai pagar o preço caro. Ele paga o preço caro com conta rejeitada, podendo ficar inelegível. Entendeu? Eu acho que a visão tem mudado. Eu acredito nesses 25 anos e tenho a esperança de que a coisa realmente tenha mudado. E a gente tem aí uma análise aí de a lei de responsabilidade fiscal vinha acompanhada de uma lei de qualidade fiscal. Não é só a questão da lei de responsabilidade fiscal, a lei de qualidade fiscal, que é justamente como estão sendo aplicados esses recursos. Tá certo. E outra coisa também, você me trouxe aqui de que a folha de pagamento é o maior vilão de um prefeito. Então, logicamente, significa que a gente tem um Estado, eu não sei se o Estado, falando prefeitura, Estado, a coisa toda não é o governo do Estado, que ou as pessoas estão realmente desempregadas, ou aquele trabalho na prefeitura é um negócio dos sonhos, né? De trabalhar na prefeitura, ter um crachá da prefeitura, e isso tira a qualidade de vida da população. Exatamente. Com certeza, não tenho dúvida. Tira a qualidade de vida, porque você dá um emprego, mas você não dá saúde. Ou você tira a saúde de outra pessoa. Aí, como também convencer? Não é só convencer o prefeito, porque o prefeito é a liderança e recebeu os votos. Como ele recebeu os votos, ninguém sabe. O que promessa foi, você não dá para explicar. Né? Não dá para explicar. Tem pessoas que se elegeram e agora perderam o mandato foram caçados em menos de 100 dias, e outros tiveram que ter eleição nos seus municípios, que já desviaram o recurso. E as pessoas votam no cara. Acontece. Então,
Como é que explica? A contabilidade vai poder explicar isso? Não sei, vocês vão poder explicar isso? Então, a população precisa pensar. Então, a gente precisa pensar no coletivo. Entendeu? É melhor ter saúde, é melhor ter emprego também, mas ter saúde, você trazer empresas privadas para poder... Exato. Né? Além de arrecadar, você vai empregar as pessoas, né? Do que ser a máquina pública o único meio de emprego. Eu tenho alguns municípios que o único meio de emprego é o rio ou a prefeitura. O cara pesca ou o cara trabalha na prefeitura. E com isso o prefeito fica aí, eu com esses 417 municípios. Conheço todos eles. Né? Então a gente fica pensando como, né? Como de mudar fato, esse cenário, né? como é que muda esse cenário? Né? Então você está me dizendo que isso está mudando. Aí não sei se isso está mudando pelo medo, pela sede de poder, ou as pessoas, essa questão da lei da responsabilidade não está chegando nas pessoas. Que tem responsabilidade também. Que tem responsabilidade também, exatamente. Mas eu acredito que a comunicação à população, né, do que é permitido, do que não é permitido, não é um trabalho da noite para o dia. É um trabalho, por exemplo, que ele começa no primeiro ano de mandato e ele vai sendo levado durante aquele primeiro mandato. Geralmente, o gestor que quer fazer a diferença, ele realmente precisa de um segundo mandato, porque no primeiro ele só está arrumando a casa. E ele precisa comunicar à população de como é que ele está arrumando a casa. A gente estava há pouco tempo em um município fazendo essa auditoria de pessoal em que as pessoas estavam revoltadas porque o prefeito estava demitindo, porque o prefeito estava fazendo alguns ajustes. Só que o pessoal não sabia que nem sequer contrato tinha assinado com os funcionários. Então, como é que ele ia manter um contrato de pessoal sem nem contrato com a prefeitura tinha, não tinha nomeação, não tinha nada? Então, nós chegamos para ele e dissemos, você tem que começar a comunicar à população o porquê você está tomando essas medidas legais. Você tem que usar do que você tem a seu favor, que são os órgãos, né, a Câmara Municipal, os vereadores, os órgãos de comunicação. Você não pode ficar dependendo só da questão na política para poder comunicar com a população. Então, a gente entende realmente, claro, que assim, eu realmente olho sempre pelo lado técnico e acredito que a coisa pode ficar melhor para ele. Se ele começar a pensar num plano plurianual mais elaborado, numa lei orçamentária mais elaborada e comunicar à população de quais são as suas ações futuras. E não realmente inchar a folha, deixar a folha sempre inchada e prejudicar a população, porque é isso realmente que acontece. Você gasta 50% a 60% da sua receita corrente líquida com o pessoal, você não tem verba para aplicar nos outros. E um dos outros agravantes é o quê? Os municípios eles não têm cultura de arrecadação. Ele vive do fundo, né? Ele vive do Estado e da União. Da União. E que isso vai piorar muito com a nova reforma tributária. Então, os municípios que eles não começarem a fazer todo um trabalho de base, de arrecadação, que isso também dá um preço alto na população, porque diz, o prefeito aumentou o IPTU e não sei quantos %, né, fez uma revisão de uma planta. Então, é uma série de questões que envolvem, mas nós temos exemplos práticos de que a coisa pode funcionar. Não é um trabalho da noite para o dia, é um trabalho bem planejado. O prefeito realmente tem que querer muito, né? Tem que estar querendo ouvir. Geralmente isso acontece muito com pessoas que não são políticos de carreira, mas que passaram a ser políticos. A maioria dessa clientela que a gente consegue chegar e consegue orientar é aquele vereador que tinha 20 anos e foi crescendo politicamente com o voto da porta a porta e hoje ele não quer decepcionar e ele também não quer o nome dele sujo. Acontece. Então, assim, eu posso ser uma ilusória do que pode acontecer na gestão pública, mas eu acredito que com um trabalho sério, planejamento, a coisa funciona. Seu escritório faz... Estou falando com a doutora Débora Gavaza, né, do escritório Prática, Contabilidade, Consultoria e Treinamento. Você faz muito treinamento
ser chamada para fazer muito treinamento nesse nível. Por exemplo, você está me dizendo que vai ter uma reforma tributária, e uma dessas reformas vai atingir muito o repasse das prefeituras, para as prefeituras. A gente tem visto aí marcha dos prefeitos a Brasília, atrás de mais dinheiro. É aquilo que eu estou dizendo, um municípiozinho lá, pequenininho, não tem uma fábrica, só tem um armazém. Então, não tem como arrecadar, não tem esse planejamento de trazer uma empresa ou algo parecido, ou criar um consórcio em torno daquela região, para que possa os municípios daquela região arrecadarem alguma verba. Então, essa reforma da tributação aí vai mudar e vai piorar? Em que sentido? E como é que você treina esses prefeitos para pensar para o futuro? Na verdade, a questão da reforma tributária, alguns tributos municipais, eles vão deixar de ir direto para os municípios e eles vão passar pela super-receita, né? Que vai ser chamada de super-receita antes de chegar nos municípios. Vai para onde? Para o Estado? Ele vai para uma super-receita. Quem vai administrar isso? Quem vai administrar isso é uma comissão, né? Uma comissão técnica que vai ser escolhida para poder administrar essa super-receita. Eles chamam de super-receita. Lá na nossa empresa, nós temos técnicos e parceiros das mais diversas áreas. Então, nós temos grandes tributaristas que, inclusive, estão acompanhando a reforma tributária mais de perto e que nos ajuda, né, a passar essas mensagens com antecedência para os prefeitos dessas perdas de arrecadação. Então, a gente tem parcerias com Arthur Matos, que é um grande tributarista, presta serviço em vários municípios, que nessa área especificamente ele tem uma atuação junto conosco. E assim como, né, os treinamentos nas mais diversas áreas. Principalmente agora, nesse primeiro ano de mandato, a gente pega o pessoal um pouco no verde, né? As pessoas, inclusive, que realmente são de confiança do prefeito e que nunca nem trabalharam com prefeitura. Então, a gente procura treinar, porque eu acredito que a consultoria em si, ela não venha dar o respaldo e a entrega necessária. Eu preciso ter o pessoal na ponta lá para estar atuando bem treinado, né? Com legislações e tudo. Então, a gente ou vai para campo ou até aqui mesmo no escritório, a gente forma grupos e faz esses treinamentos constantes. Então, orientar aí os prefeitos e prefeitas, gestores em si, secretários também, que ainda estão com discursos muito raivosos. Eu tenho visto aí nos TikToks, no Instagram, os discursos de palanque ainda, né? Então, ficar olhando para o retrovisor é tocar a vida e contratar consultores técnicos que estão à disposição de melhorar a vida do seu município. E quem sabe você no futuro vai ser reeleito ou reeleita, ou se não quiser ser reeleito ou reeleita, terá uma oportunidade de apontar um sucessor. Até porque a reeleição está sendo discutida no Senado também. Sim. Ela está sendo discutida, foi pedido de vista agora, porque senão não vai ter mais reeleição. Então não vai ter mais essa história de segundo mandato para poder você resolver o problema no município. Então, quem sabe vai haver uma unificação, 5 anos, você terá um primeiro ano, mas é importante se preparar para o futuro, né? Então está aí, doutora Débora Gavada, com seu escritório e sua equipe. E tem outros escritórios também, não é só a doutora Débora, tem várias pessoas sérias aí que estão a fim de ajudar, né? Estudaram aí mais de 20, não sei quantos anos, estão estudando ainda, que pode ajudar aos municípios, principalmente município pequeno, né? Da região aí, tem muitos municípios que só vivem do dinheiro do Estado, do dinheiro do governo federal, e mais tem que saber como aplicar. E isso pode piorar, viu? Pode piorar. É verdade. A gente viu agora na Sexta-feira Santa, muita gente distribuindo da Sexta-feira Santa. Precisa descobrir e saber de onde é.
né? O cara compra fiado na mão do cara do armazém, numa distribuidora e tal. E aí a gente está pensando que está resolvendo a vida da população, não está. Né, doutor? Não está. Mas é nesse vai e vem, né? Nessa luta constante do seu escritório, da sua equipe. Você acha que os seus profissionais, os gestores, têm dado credibilidade ao trabalho da contabilidade, dos contadores e contadoras? Eu acredito que sim, né? Porque tudo gira em torno dos números. A arrecadação, de se ela está subindo, quais são as medidas que estão fazendo com que o município arrecade. Então, isso vem da execução orçamentária, passa pela contabilidade. A questão também de cumprimento dos índices da educação, da saúde, de pessoal, também passa pela execução orçamentária. A entrega da prestação de contas, né, para o Tribunal de Contas, a qualidade dessa prestação de contas passa pela contabilidade. Então, a contabilidade ela está em toda a gestão. Eu acredito que das peças mais importantes realmente na gestão seja o papel do contador. E os prefeitos, por darem com exemplos de prefeitos inelegíveis, contas rejeitadas, ressarcimentos, os votos, às vezes você tem um ressarcimento de que tem que devolver fortunas ao erário. E isso devolve? roda. Se não devolve, vai ter uma hora, vai ter que devolver, porque dano ao erário não prescreve. Não, isso aí não. Isso, inclusive, ele vai para os herdeiros. Eu tenho exemplos lá de julgamentos que houve ressarcimento e que os herdeiros, eles foram notificados e entra para a parte da herança, porque entra para um processo judicial. E o gestor atual, ele é obrigado a entrar com ação contra o prefeito anterior em relação a esses ressarcimentos, porque senão transfere para ele, pessoa física. Então, é porque essas questões, elas não chegam, mas nós que atuamos na área, nós temos vários exemplos de prejuízos e prejuízos. De repente, se isso fosse mais também divulgado, existia mais um receio, né, em relação a essas questões. Vamos lá, chega ali um cidadão comum no seu escritório querendo saber sobre se a Prefeitura de Salvador está aplicando o recurso que foi votado na Lei de Orçamento na Câmara de Vereadores, ou Lauro, ou Irará, qualquer município. Vocês fazem esse trabalho? Fazemos, sim, essa análise. Sim, seria uma questão mais de auditoria, né? De auditoria, porque hoje nós temos acesso a toda a documentação. Tem a lei de transparência. Tem a rede de transparência, o próprio Tribunal de Contas dos Municípios, pelo ETCM, nós temos acesso a todos os processos de pagamento, todas as licitações. Então, assim, a gente tem condição realmente de fazer uma análise criteriosa de como está sendo aplicados os recursos, né? E aí, esse tipo de serviço, ele é muito mais voltado para um vereador. É mais difícil um cidadão, né? O cidadão está pouco se lixando. Ele quer que o asfalto chegue lá. Não tem muita essa cultura, não. A gente percebe que ainda não tem muita essa cultura, não. Mas acredito que, a partir da Câmara de Vereadores, se isso fosse feito com mais técnica e mais compromisso, ia ajudar bastante. Porque o próprio prefeito ia saber que, além do Tribunal de Contas dos municípios... Um cidadão está buscando saber se ele realmente aplicou ali o recurso aprovado pela Câmara de Vereadores. Exatamente. Ou se ele está realmente... Ou se ele está burlando, né, a questão do vocês têm condições de fazer isso? Tem. Inclusive, nesse início de mandato, geralmente a gente faz esse trabalho de auditoria. Não é não seria caças bruxas, não é isso. Apontar... apontar e, inclusive, já notificar, né, em relação às questões que estão sendo irregulares. E é o papel do vereador, né? Eu acredito que o vereador ele possa fazer isso com mais qualidade técnica e mostrar realmente que ele está lá aí fiscalizando.
Tá certo. Aí é você. Eu estou aqui provocando, quando eu fui, meu primeiro mandato, eu fazia isso, né? Sim. Estou aqui provocando. No primeiro mandato eu tinha um de contabilidade, destinava, até faleceu ele, depois eu parei de fazer, ele tinha acesso à lei de transparência, tinha acesso ao portal da transparência, ele tinha o acesso, se dedicava aos editais, né, o diário oficial do município e me trazia toda a documentação, né, para eu estudar, nem todo discurso você pode fazer, então tem que ser com muita cautela, porque, né, às vezes é melhor do que criar um escândalo desnecessário. Mas eu estou falando isso porque a gente tem acompanhado alguns municípios e, como eu disse, alguns gestores ainda não desceram do palanque, estão de forma raivosa. Então a gente precisa descobrir se aquele gestor que foi eleito agora em 2024, ele entrou na justiça, né, até para fazer auditoria e não se responsabilidade no futuro. Isso, exatamente. Porque isso também pode pegar ele, né, deixar ali e tal, e pronto. Ele é obrigado, até né? com o Baçaí, né? Na verdade, um período de 97, que ele demitiu várias pessoas porque não fizeram concurso público. Sim. Mas ele utilizou essa mão de obra até 17 de fevereiro de 97. Então ele também é responsável. Ele também é responsável. Ele deveria ter feito isso no dia 2 de fevereiro, Exato. 2 de janeiro. Exatamente. No dia que ele tomou posse, ele tinha que fazer isso. Tomar essas medidas. Essa medida. Então ele esperou até 17 de fevereiro para tomar essa medida. Então ele é tão irresponsável como os demais. Que ele tem a própria legislação obriga a entregar um relatório de transição com todas as questões que foram achadas pela nova gestão, né? Então você tem que realmente passar um pente fino e evitar que você seja responsabilizado pelos erros da gestão anterior. Mas como você disse, de repente o cara não vai botar todo mundo para fora. Então, ali naquele momento, precisa. Mas aí ele assume também o erro, né? Ele também assume o erro. Então, eu vi muita coisa aí nesse tempo aí, inclusive agora que mudou tudo, em 2024, muita coisa que mudou e continuou, né? Tanta coisa que eu ouço, porque a hora que eu paro, eu digo, rapaz, deixa eu quieto aqui, viu, no meu canto. Os avanços, tem muito avanço significativo nessa área de contabilidade, com a gestão, já teve mais dificuldade, né? Porque no início você meio que vai empurrando ali a carroça, mas teve muito avanço aí. Você tem percebido que alguns gestores já têm tomado mais juízo? Sim, né? É como eu falei anteriormente. Eu acredito que ou ele tome ou ele vai ser penalizado Alguém vai tomar lá por na ele. frente. Alguém vai tomar e por ele ele. corre o risco de ter sua carreira política, né, findada se ele realmente não tomar as medidas técnicas. Porque tem chegado realmente muita penalidade, né? A gente vê até no próprio processo eleitoral em relação ao fundo, né, especial, uma fiscalização mais rígida em relação à aplicação desses recursos. Então, o político que não quer problema, não quer transferir para o seu CPF, ele tem mudado. Além dos avanços também tecnológicos que estão chegando em todas as áreas, né? Hoje nós temos sistemas de controle que facilitam bastante. Você está impedindo de cometer ilegalidades, né? A questão da reforma da lei de licitações também. Então, tem contribuído muito para que as gestões tenham realmente mudado. Nós verificamos uma mudança muito grande dos gestores que eles já têm aquela cultura arcaica de não mudar. Isso aqui sempre foi assim, eu vou fazer dessa forma. Isso aí está tendo tempo limitado. Bom, eu vejo você falar muito dessa questão da lei de responsabilidade, você é muito preocupada com essa questão da gestão pública. Isso para a gente é muito importante mesmo.
Mas qual o tema que, nas suas palestras, que você tem mais interesse mesmo? É da responsabilidade, da gestão, dos números? É o que você quer chamar bem a atenção do gestor para que ele faça preste um serviço à população? Porque quem tem preocupação com a gestão pública significa que tem preocupação com a população. O que lhe chama mais atenção? Acredito que seja o planejamento de toda a gestão, né? Que ela começa desde o plano de governo. Então, quando você acompanha começa... tudo isso, desde o início até o final. Porque assim, você tem um plano de governo que ele tem que ser executado. Então, depois disso, você tem um plano plurianual que ele tem que ser executado. Né? Hoje você tem a questão da sustentabilidade, que os municípios eles têm que partir para serem sustentáveis, e isso tem que ir para o seu plano de governo. A questão do cumprimento dos índices, ele tem que estar aplicado no seu plano de governo, porque se ele não começa a planejar para a reforma de escolas, para fazer a aplicação devida na educação, na saúde, ele não vai para lugar nenhum, ele não vai cumprir o que está determinado na lei. Então, um dos pontos que eu gosto muito de trabalhar para o gestor conscientizar é que ele precisa realmente de um planejamento. Você também fala muito a comunicação, precisa chegar na população. Que o escritório, como é o nome do escritório? Prática, de doutora Débora Gavazza, tem feito de verdade assim para que o mínimo da população, ou do cliente, ou algo parecido. Onde é que a gente pode encontrar suas palestras para que a população tenha acesso a isso? As palestras, ultimamente, a gente não tem divulgado muito nos sites, né? Não tem gravado. Mas são mais locais nos municípios, né? A gente vai até os municípios e faz aquele encontro. Então, hoje a gente tem atuado mais nos municípios, porque a gente observou que para trazer o pessoal para Salvador, a gente não consegue. Pretendemos otimizar mais a nossa rede social, inclusive quero agradecer essa oportunidade hoje aqui, né? Porque a gente estava até brincando, falando, a gente estava um pouco meio sem otimizar a nossa rede social, então acredito que hoje é uma oportunidade excelente para que a gente reacender isso e passar realmente essas mensagens. Mas as nossas palestras têm sido mais locais nos municípios, pela dificuldade do pessoal vir para cá, inclusive ter gastos com diárias, hospedagens, então nós vamos para lá. E aí fazemos as palestras para cada tema, né, que seja solicitado. É assim que a gente tem atuado. Certo, mas é solicitado pela prefeitura, ou associação, ou um grupo de parlamentares, um grupo de pessoas interessadas nisso, um opositor, né? Eu quero acompanhar de perto, tem que ter oposição séria e tal. É uma oposição séria que possa fiscalizar. Agora mesmo estou ouvindo que o governo do estado vai tomar mais um dinheiro aí, 4 bilhões de reais. Aí a gente sabe que a oposição vai morder os cotovelos, vai, mas precisa ter base, né? Porque direito do estado, se tiver tudo enxuto, as contas tiver com margem, o estado pode tomar dinheiro emprestado, o município também pode tomar dinheiro emprestado. Tudo isso vai passar pelo Senado, tem um crivo, né? Então, é preciso também ter base no que você vai debater, onde é que vai ser aplicado, mas a gente sabe que a disputa não é. A disputa vai tomar mais um dinheiro, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, como é que é o escritório, assim, eu estou falando agora da parte social do escritório, né? Desse escritório que é tão importante. Depois você vai deixar aqui suas redes sociais. O escritório, hoje eu quero dar uma palestra sobre lei de responsabilidade, planejamento numa associação, no GAP, no sindicato. Vocês fazem isso? Sim. Inclusive, nós temos um projeto, né, em fazer essas palestras solidárias, né, para que realmente a população comece a entender um pouquinho. A debater sobre isso. Nas câmaras de vereadores, trazer para audiências públicas.
a questão desde a elaboração também desses instrumentos de planejamento, você fazer um PPA participativo, né? Orientar o gestor para ele fazer um PPA participativo, um orçamento participativo, levando para a população o que eles podem contribuir para esse planejamento, e isso faz diferença se ele depois comunicar à população do que foi feito, do que não foi feito, com um planejamento realmente de cumprimento de metas específicas, né? E isso só funciona muito no lugar onde o que o gestor realmente quer fazer acontecer. Mas, a nível técnico, o que nós orientamos é a questão dos orçamentos, dos planejamentos participativos. Bastante faz diferença. Você não tem um escritório de advogado, eu quero falar de advogado. Você não tem um escritório contábeis ou de contabilidade que cuida dos números frios, né? É um número também que eu tenho percebido que você fala muito nisso, em gestão, quando você fala em gestão, fala em público, fala em povo, né? Então, você está aqui dizendo que não dá para você botar todo mundo de um município em uma prefeitura para trabalhar. E a saúde? Exato. E a escola? E o serviço de qualidade? Eu já trabalhei em repartição que as pessoas disputavam uma cadeira para sentar, né? Então, isso vem de lá, de trás. E precisa mudar isso, entendeu? Então, isso é real. Então, um prefeito e uma prefeita tem uma responsabilidade do ponto de vista de fazer as PPAs, as PPPs. Isso. Hoje é possível fazer a PPP, né? Tem a OAS, tem as OCIPs. Então, tem outras formas de você ofertar emprego à população sem ser basicamente ali da prefeitura. Só porque o cara fez, ou a pessoa fez a campanha para você. Então, eu acho que a campanha ela tem que você fazer porque você acredita no projeto, em um projeto que vai sustentar a cidade, tanto o opositor ou não, né? Então, fica aí a dica. Conversamos aqui com a doutora Débora Gavazza. A senhora vai deixar aqui seus contatos. Sim. Quero agradecer. Quando a senhora quiser fazer vídeo, gravar algo, falar mais do que está por vir aí, dessa tributação, dessa reforma da tributária, Maravilha. da responsabilidade, dar conselhos a prefeitos e prefeitas, secretários também, porque não é só o prefeito e a prefeita, são os secretários e as secretárias. A senhora pode contactar aqui, porque a senhora tem serviço prestado a gente e eu estou muito feliz. Agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, né, a equipe inteira aqui e a confiança também desse período aí que a gente vem prestando serviço para vocês. E é um prazer muito grande, como eu disse, realmente é um grande passo para a gente estar otimizando as nossas redes sociais, que é prática_contabilidade, né, a da empresa. Tem a minha também, que é Débora Gavazza 3, @DéboraGavazza3. O meu e-mail pessoal, debora@consultoriapratica.com.br, o da empresa prática@consultoria.com.br, consultoriapratica.com.br. Então é isso, né? Estamos aí com essa missão de levar essas mensagens e fazer um pouquinho a diferença na gestão. Pois é, gente, começamos aqui com a doutora Débora Gavazza, contadora, especialista em gestão pública. Está aí, uma boa oportunidade para você fazer uma boa gestão. Valeu, tchau.